Será que transfusão de sangue é pecado? É errado? Será que Deus não apoia? É contra isso? Bom, ninguém é o dono da verdade. Jesus é o único a verdade. Mas será que é errado fazer isso? Será que a pessoa estará pecando? Bom, como sempre, diversas heresias e seitas e enganos surgem por aí. E as mais conhecidas está entre as testemunhas de Jeová, que creem em muitas coisas distorcidas e pegam versículos isolados. Eles dizem que Jesus não sabe o dia, enfim, é outra coisa. Dizem que Jesus morreu em uma estaca sem nenhuma prova e afirmam que transfusão de sangue é pecado. Bom, e que eles pegam um versículo isolado para dizer que não pode fazer transfusão de sangue. Bom, ele se baseia em Levítico capítulo 17, versículo 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que pegarem entre vós que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, eu porarei a minha face e estamparei o seu povo. Porque a alma da carne está tendada sobre o altar para fazer expiação para a vossa alma, e é sangue que faz expiação. Portanto, tenho dito no versículo 12: aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem estrangeiro que prender entre vós comerá sangue. Também qualquer homem. Então, aqui, esse versículo, eles dizem que afirma que aqui está falando da transfusão de sangue. Mas aqui não está falando de transfusão de sangue, mas sim está falando de comer sangue. Comer sangue aqui tá falando de alimentos, entendeu? Aqui no contexto não está nessa questão de transfusão de sangue, sim está relacionado a, a você tomar sangue, entendeu? Mas não é o contexto aqui, não está em você. O contexto aqui ele é claro, ele é de animais. Então no versículo 7, a gente leia do versículo 2 até até do 12. Você vai ver que ali Deus está falando dos animais e não de uma pessoa. Não pode comer sangue, mas ali não está falando de transfusão de sangue. Entendeu? Então é um contexto ali que eles tentam, como sempre, pegando em achismos, em ideias que não são bíblicas. Entendeu? Então não é errado fazer isso. Jesus disse que a gente deve fazer o bem até no sábado. Jesus disse que a gente deve salvar. O que é certo fazer? Salvar, matar, deixar, destruir ou salvar? Fazer o bem ou fazer o mal? Nós temos que dar, a Bíblia pode, nós temos que dar a nossa vida pelos nossos amigos. Olha, então transfusão de sangue não é pecado. Por quê? Porque claro, se for necessário, pode fazer. Se não for, é melhor não fazer, né? Porque não será necessário. Mas se for necessário, pode fazer, porque não é pecado. Essas passagens aqui, infelizmente, como sempre, né? Um versículo isolado simplesmente vira pretexto, né? Em outras passagens, e outra passagem que os testemunhos de Jeová usam está em Deuteronômio. Eu acho que o capítulo nossa, acho que o capítulo do versículo acho que bom, eu não sei, eu fiquei meio perdido.
Ó, é Deuteronômio capítulo 12, do versículo 23. Vamos ver aqui até o versículo 25. Diz assim: somente esforça-se para que não coma sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne, não o comerás na terra, desmatarás com água. Não os comerás para que o bem te suceda a ti e teus filhos depois a ti quando fizeres o que foi reto aos olhos do Senhor. Então aqui, esse versículo também é utilizado para dizer que transfusão de sangue é pecado. Só que está falando de transfusão de sangue. Aqui, se você ler, não está falando disso, está falando, né? Está falando de uma outra situação. Não tem a ver com transfusão de sangue. Então, mais uma vez, os TJ são refutados. Então, Jesus disse, e só para finalizar, Jesus disse em João do capítulo 34, João capítulo 14, do versículo 34 ao 35, diz assim: eu dou a vocês um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vocês amem uns aos outros, nisso todos saberão que sois os meus discípulos, quando eles verem que vocês amam uns aos outros. Então veja que aqui Jesus está falando que nós temos que amar uns aos outros, nós temos que fazer o bem, entendeu? Então, dizer que transfusão de sangue baseado nesses versículos é pecado, então entra em contradição, porque um cristão com certeza daria vida e dá vida. Vai por uma pessoa próxima. Porque somente um amigo dá. Entendeu? Então, dizer que transfusão de sangue é pecado, baseado em tais versículos fora do contexto, é completamente herético e não se sustenta. Portanto, não é pecado. Isso. Fique com Deus. Tchau.